Algumas pessoas pensam que submissão feminina é a mulher aceitar todos os caprichos do homem, que ela é escrava do marido. Mas não é isso que significa submissão. Vamos a priori, então, definir o que submissão não é, com o objetivo, então, de tirar alguns equívocos. O texto diz: mulheres, sede submissas a vosso próprio marido. Nesse sentido, o seu escopo é limitado. Não é a todo homem, mas sim a seu próprio marido. Ou seja, o contexto do lar. Com isso, minha irmã, não há nada de errado você ter um cargo de chefia, ser gerente, uma empresária bem-sucedida. A Bíblia não diz que as mulheres são inferiores aos homens. Outra coisa, a submissão não é obediência cega. Tem limites. A esposa não está obrigada a obedecer ao marido quando este insurge contra os princípios de Deus. Nisto, mulheres, se seu marido pedir para você fazer algo que é pecado, o seu papel é dizer não. O seu papel é dizer não. Você não deve obedecer às ideias pecaminosas de seu marido. Assim como nós não devemos obedecer ao Estado quando este vai contra os princípios de Deus, vocês, mulheres, não devem obedecer aos seus maridos quando esses vão contra também os princípios da palavra de Deus. Ou seja, você não deve pecar e também não deve ser cúmplice do pecado do seu marido. E com isso aqui eu tenho uma aplicação para vocês, mulheres. Se o seu marido lhe agride, é violento, comete abuso, coisas essas podem ser e devem ser punidas pelo Estado. Você deve denunciá-lo. Você não deve ficar calada quando você apanha, quando você é agredida. Você deve sim denunciar a polícia. Ser submissa também não é ficar calada sobre qualquer tomada de decisão da família. Você pode e deve dar a sua opinião. Você pode e deve contribuir sobre as decisões da família. Você deve ajudar o seu marido a tomar boas decisões. E um marido sábio escuta a sua esposa. Submissão também não é inferioridade. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres são iguais em dignidade e honra. O homem não é superior à sua mulher, mas ambos têm papéis distintos. E essa verdade aqui ela pode ser ilustrada no papel da Trindade. O Filho, Jesus Cristo, não é inferior ao Pai, mas ele de forma voluntária se submeteu ao Pai a fim de morrer e conquistar para nós a salvação. Se essas coisas então não é submissão, o que é então submissão? A palavra submissão é um termo militar que significa sob uma hierarquia, que quer dizer, ou que tem a ideia de obediência e respeito. Obediência e respeito. Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça de toda mulher. Ou seja, a ideia de submissão, então, não é de inferioridade, competição ou rivalidade, como tentam dizer as feministas. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao homem de forma física, emocional e espiritual. Em Efésios capítulo 5, verso 22, Paulo diz que a submissão da esposa ao seu marido é como ao Senhor e por causa do Senhor. Ou seja, uma vez que a esposa é submissa a Cristo, ela não terá problemas em se submeter ao seu marido. A autoridade do marido sobre a esposa é delegada pelo próprio Deus. O que esse texto está querendo dizer para vocês, mulheres, é:
Você não pode dizer: eu amo a Deus, eu amo louvar ao Senhor, eu amo estar na casa de Deus, mas eu não sou submissa ao meu marido. À luz da verdade bíblica, é que você está pecando. Você está pecando quando diz amar ao Senhor, mas não se submete à autoridade dele. Mas talvez você diga: mas ser submissa a um marido bom e cristão é fácil. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não. Aqui, Pedro enfoca uma situação específica da mulher cristã que está casada com um marido descrente. Se você olhar aí, o verso 1, ele fala: sede submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Ou seja, é alguém que não crê no Evangelho. Então, esse texto aqui está ensinando sobre o casamento misto? Não, meus irmãos. Não. Aqui uma questão importante precisa ser falada. Essa passagem não pode ser vista como uma defesa ao casamento misto, que é quando um crente se une de forma matrimonial com um descrente. O contexto aqui, como já dissemos, é de um casal que já era casado e um deles se converte. Nesse texto aqui específico fala da mulher. E na perspectiva de Pedro, o bom procedimento dela tinha por objetivo ajudar e converter os maridos, então, descrentes. E a semelhança do apóstolo Paulo, aqui Pedro não aconselha a mulher cristã a abandonar o marido descrente. Também não aconselha a esposa a polemizar com ele, tentando ganhá-lo no grito, na força de argumentos. Pedro recomenda um testemunho coerente. Pedro diz que os maridos, então, ao observar o procedimento honesto, respeitoso da mulher, faria com que ele testemunhasse, então, uma mudança radical. Agora, ela o trata com respeito, honra, com um bom comportamento honesto. Ou seja, ele perceberá que agora que ela é cristã, ela é uma esposa bem melhor de se viver. E isso faria talvez que ele questionasse: quem é esse Cristo que minha esposa serve? E diante disso, então, ela poderia ganhar pelo bom testemunho esse marido. E note aqui uma verdade no texto. O texto fala aqui de uma possibilidade e não de uma certeza. Pode ser que ele seja ganho com um bom procedimento. Ou seja, Pedro está falando que a submissão da esposa ao marido é um testemunho eficaz. Fala mais alto do que 1000 palavras. A vida exemplar é melhor que as palavras. E na perspectiva de Pedro, o testemunho irrepreensível da mulher é mais um eficiente método de evangelização dentro do casamento. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho algumas aplicações já para fazer. À luz da palavra de Deus, a submissão ao marido não é uma opção, é uma ordem. Sede submissas. Ser submissa calada, silenciosamente, era a única alternativa que se tinha naquela época. Mas, talvez hoje em dia, o seu marido te ouça. Portanto, você deve falar de Cristo para ele. Você deve evangelizá-lo. Por outro lado, é preciso levantar uma questão. A questão é se o seu comportamento é compatível com o evangelho que você prega para ele. Pois não basta você falar de Cristo, do amor de Deus, das misericórdias de Deus, se você não é misericordioso também no seu casamento. Se você não demonstra amor e respeito ao seu marido no seu casamento. Algumas mulheres podem espernear, brigar, entristecer, porque não querem se sujeitar aos seus maridos. Diante disso, elas respondem com pecado, tratando mal, sendo grosseiras, e esse tipo de comportamento é o comportamento da velha natureza,
não de alguém que tem Cristo em sua vida. Pedro então orienta que as mulheres sujeitem-se aos seus maridos confiando em Deus. E isso implica, minha irmã, deixar de lado as birras quando as coisas não são do seu jeito, da forma como você gostaria. Isso implica deixar de lado, inclusive, a sua capacidade em manipular o seu marido para você conseguir conquistar alguma coisa. Mas talvez você diga, o meu marido não sabe liderar a casa. Eu te pergunto, ele não sabe ou é você que não deixa? Ou é você que não é e não quer ser submissa? Se ele não sabe, estimule-o. Desenvolva a liderança dele por amor a ele. Deixe-o que ele tome as decisões. E quando vocês estiverem discutindo acerca de uma questão familiar importante e tiver ali um impasse, deixa que ele decida. E respeite a decisão dele e o ame. E se por um acaso aquela decisão der ruim, não seja você dizendo, tá vendo? Eu não falei que isso ia acontecer? Aceite a decisão dele, por amor e respeito. Pois a submissão, como já nós estamos vendo aqui, não é uma questão cultural, mas é uma questão do coração. De uma mulher, de fato, que é crente no Senhor. Portanto, a submissão ao marido é o que Deus requer de você, mulher, nesta noite. Isto é, a submissão ao marido não é um discurso machista e nem um discurso opressor, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus. E diante disso, minha irmã, quando você, à luz das Escrituras, se submeter em amor ao seu marido, você honrará a Deus. E você também estará amando verdadeiramente o seu marido. Portanto, então, essa é a primeira verdade que podemos ver nesse texto, que a submissão bíblica visa ganhar o marido.